Olá, durante todo este mês, a campanha Setembro Amarelo é dedicada à prevenção ao suicídio, que é hoje a quarta causa de morte entre pessoas de 16 a 29 anos de idade. Um problema considerado de saúde pública que geralmente tem como gatilho a depressão, doença psicológica grave e frequentemente subestimada, caracterizada por alterações de humor, tristeza profunda, baixa autoestima e sensação de falta de perspectiva. A depressão pode ter várias causas, incluindo fatores genéticos, perdas pessoais, desilusão amorosa e abuso de substâncias. Essa doença faz com que a pessoa se sinta envergonhada, rejeitada e solitária, e assim ter pensamentos suicidas como uma forma de escapar das angústias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada ano mais de 700 mil pessoas perdem a vida para o suicídio em todo o mundo. No Brasil, em 2022, que é o dado mais recente, 16.468 pessoas morreram por conta do suicídio e foram notificadas no Sistema de Informações sobre Mortalidade. Os casos mais comuns entre pessoas do sexo masculino, quase 4 vezes mais do que o público feminino. O grupo de pessoas indígenas é o mais vulnerável, superando em quase 3 vezes a média da população geral. Quem está aqui no estúdio para falar sobre as ações de prevenção ao suicídio e outros transtornos mentais é a doutora Marlúcia Oliveira, médica psiquiatra do Instituto Valdir Ponte. Doutora Marlúcia, muito obrigado pela presença, viu? Obrigada, Cristian, pelo convite. É uma honra estar aqui na TV Ceará, mais uma vez, abordando um tema tão importante como a saúde mental, a prevenção, a promoção, a inclusão social, que são as formas concretas de a gente conseguir essa meta que você acabou de falar, a redução das taxas de suicídios no Brasil e no mundo. E a informação, sem dúvida, é importantíssima para isso, Ela né? é fundamental, tanto para que as pessoas possam identificar se tem algum transtorno mental, seus familiares ou a si próprio, assim como para pedir ajuda, para que tenha um tratamento adequado, para que possa ajudá-lo nessa caminhada quando o adoecimento acontece. Não tem que ter vergonha coisa nenhuma, né? Não. Tem que falar. É preciso falar. A gente não pode ter vergonha quando está com câncer, quando está com diabetes, quando tem hipertensão. Da mesma forma, a gente precisa entender que os transtornos mentais é como qualquer outra doença que acomete o ser humano. Exatamente. Olha, a doutora Marlúcia, ela é graduada em medicina, especialista em psiquiatria e mestre em saúde pública, coordenou o processo de reestruturação de assistência em saúde mental na Casa de Saúde São Gerardo entre maio de 97 e julho de 2007. Realizou visita técnica a serviços de saúde mental em Madrid, Barcelona e Sevilha, na Espanha, efetivando um intercâmbio científico que resultou na implantação de uma rede de cuidados em saúde mental do Centro de Desenvolvimento Psicossocial de Fortaleza. Foi diretora de Desenvolvimento Humano e coordenadora do Núcleo de Estudos, Ensino e Pesquisa do Instituto Dr. Valdir Ponte. Médica e diretora técnica do Centro de Desenvolvimento Psicossocial, supervisora em Centros de Atenção Psicossocial no Ceará por 11 anos. Médica assistente no CAPS e supervisora da saúde mental no município de Capistrano. A doutora Marlúcia é professora colaboradora do curso de mestrado profissional Ensino na Saúde da UES. Paralelo a tudo isso, organizou os livros Sofrimento Psíquico e a Cultura Contemporânea, Perspectivas Teórico-Clínicas, com 24 capítulos e temas voltados para a saúde mental. Outro livro foi o Sofrimento Psíquico e a Cultura Contemporânea e Resiliência, com 21 capítulos e temas abordados desde a nova economia psíquica, de vertente psicanalítica, experiências de produção de subjetividade, estudos como estresse, matriciamento, família, abuso de benzodiazepinos, vulnerabilidade, reforma psiquiátrica, suicídio e resiliência, entre outros. E também o livro Sofrimento Psíquico e a Cultura Contemporânea, da vulnerabilidade à potência de agir, que expressa as referências ético-político, epistemológicas, numa contínua reflexão crítica que possibilita reconduzir nossos ideais à potência de agir. E ainda coordenou a publicação de 4 livros abordando o impacto da cultura contemporânea na saúde mental. Doutora, parabéns por tanta coisa. Eu vi que a senhora está com 2 livros aqui, inclusive. Esses são relacionados a algum desses que eu falei? Sim, são os últimos 2. Deixa eu dar uma olhada, por favor. Com certeza. Qual é o mais recente? Esse aí. O que a senhora assemelha aqui à contemporaneidade? Por que é importante falar sobre isso? Pronto, porque o que a gente identificou? Em 2005, nós começamos a perceber na clínica que havia uma mudança do adoecimento. Como foi que a gente identificou isso?
os professores. Nós atendíamos centenas de professores da rede pública e eles nos chegavam esgotados, em sofrimento, e a queixa principal deles era relacionado a como estava sendo ensinar na sala de aula. E a gente começou a se inquietar com aquilo. Eles não chegavam dizendo que não conseguia estar mais na sala de aula. E aí nós começamos a nos inquietar, conversamos com os professores e fomos para as escolas. Visitamos 20 escolas públicas e realmente constatamos aquilo que os professores falavam. Isso foi em Fortaleza? Em Fortaleza. E aí constatamos aquilo que os professores falavam, que não havia mais, a forma de dialogar com os alunos era diferente. E aí a gente chegou para o professor Jacques Coelho Sampaio, na época pró-reitor de pesquisa da UES, e disse: nós precisamos identificar o que está acontecendo. E isso a gente vai poder fazer através de pesquisa. E aí nós começamos as pesquisas, confirmamos que essa cultura contemporânea tinha modificado a subjetividade das pessoas e essa mudança, consequentemente, estava trazendo sofrimento. E a partir daí, a gente disse: o que a gente vai fazer com isso? Começamos, então, a pesquisar também sobre o suicídio, porque na época a gente sentou com o professor: como é que a gente vai dizer que houve aumento ou não teve aumento do adoecimento psíquico? A única forma que a gente encontrou naquele momento foi estudar o suicídio. Então, a gente pesquisou, fez um corte de 10 anos, de 98 a 2007, estudamos todos os suicídios no estado do Ceará, tivemos apoio da Secretaria Estadual, do Núcleo NUIAS, lá da Secretaria Estadual, e fizemos esse levantamento e constatamos realmente que tinha havido um aumento de 67% nesse período de 10 anos. Nesses 10 anos. No período do estado do Ceará. E aí a gente entrou em contato com o professor Miguel Benazayag de Paris, que ele é psiquiatra, psicanalista franco-argentino. A doutora Arminda Rodrigues tinha passado 4 anos na Itália e lá ele também levantava essa hipótese. Entramos em contato com ele, convidamos para ele vir, ele veio 5 vezes ao estado do Ceará. É muito diferente a realidade daqui para o que se vê na Europa, por exemplo? Em relação ao sofrimento psíquico não. Na cultura contemporânea, não. O atendimento pré e pós muda muito? Acredito que sim, né? Lá eles estão... Pelo menos a gente esteve na Espanha, onde a gente escolheu qual o país que a gente ia visitar durante esse intercâmbio. E lá na Espanha o sistema está mais organizado, com mais acessibilidade, pelo menos na época que a gente esteve lá. Baseado na sua pesquisa aqui do livro, vem a calhar com esse dado do Ministério da Saúde que o suicídio é a 4ª causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. 15 ainda está ali na escola também, né? Isso. O professor se depara muito com isso? Também. Eu lembro que quando eu trabalhava em Capistrano, acontecia isso na escola. Algumas crianças, adolescentes, ameaçavam se suicidar e a gente ia para a escola, fazia intervenções junto aos professores, prestava assistência a essas crianças, a essas adolescentes, no sentido da prevenção. Por que o professor é importante nesse estado, já que parte do dia, geralmente, essas crianças e adolescentes estão dentro da sala de aula? Por que ele deve ficar atento e como ele deve ligar o sinal vermelho, doutora? O professor, porque está ali muitas horas com aquela criança, com aquela adolescente. Então, perceber mudanças de humor, essa mudança pode ser para irritabilidade, pode ser para introspecção. Se torna mais agressiva também? Mais agressividade, falta de atenção também pode ocorrer. Se as crianças, os adolescentes estão indo muito com roupas compridas, porque pode significar automutilação. Então, ter essa atenção e, em caso de perceber alguma dessas mudanças, convidar os pais para falar com eles e chegar à conclusão que realmente tem algum risco, fazer o encaminhamento para os especialistas, psiquiatra, psicólogo, seja da rede pública, seja da rede suplementar. Quando é que o Conselho Tutelar deve ser acionado? O Conselho Tutelar, se os pais não estiverem atentos ao que for sinalizado. Foi chamado já 3 vezes e não resolveu a situação. Mas se os pais estiverem atentos a isso, nas nossas experiências, os pais sempre se corresponderam. Doutora, como é que a senhora avalia a situação da saúde mental hoje no Brasil, de uma forma geral? A gente veio aí de uma pandemia que
tudo virou-se a favor de tentar resolver esse problema. O Brasil, o mundo inteiro parou para tentar acabar com a pandemia naquela época. E, obviamente, a saúde mental deve ter sido afetada também. A gente já retomou o que era antes da pandemia e como é que a senhora avalia a situação? A avaliação a gente considera de muita preocupação, por vários motivos. Como a gente falou na publicação desses 4 livros, um lançado no México, outro na Argentina, outro na Espanha virtualmente, que foi durante a pandemia, e o 4º na UES. A primeira questão é a gente entender que houve uma mudança da subjetividade. Do que é isso que a gente está falando? Anteriormente, na época de Freud, o sofrimento psíquico se dava entre o proibido e permitido. Eu queria uma coisa, eu tinha desejado, a sociedade não permitia, os pais não permitiam, eu entrava em sofrimento psíquico. Hoje, o Galimberti e o Miguel Benazzaiag foram os grandes estudiosos sobre essa mudança da contemporaneidade. O Galimberti na Itália e o Benazzaiag na França, em Paris, eles identificaram que não se trata mais disso. Nós hoje não temos mais esse interdito, proibido, permitido. Porque hoje o que as pessoas desejam fazer, teoricamente, elas poderiam fazer. Então, a questão está entre o querer ter e ser. E aí você não conseguir. Tudo é permitido, mas você nem sempre alcança. E esse sentimento de impotência é que vem trazendo essa mudança nessa subjetividade e esse adoecimento. Fora isso, tudo que acontece hoje em dia, a mediatização, a questão das redes sociais, do individualismo, são questões que têm impactado na subjetividade e aumentado o sofrimento dessas pessoas. O Brasil, ele assumiu aí um compromisso com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU, de reduzir em um terço até 2030 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, como o suicídio. E aí o governo brasileiro explica que até 2026, quer dizer, daqui a 2 anos, o novo PAC deve construir 150 novos centros de atenção psicossocial e isso aí deve incluir atendimento a 3,4 milhões de pessoas na rede de saúde mental do Sistema Único de Saúde. Isso era para ontem, na verdade, né? Mais do que necessário. Sim, com certeza é importante a abertura de novos serviços, de uma nova rede, a ampliação dessa rede, mas como a gente já colocou nos 4 livros, não é só a criação da rede, não é só a ampliação da rede. Não é só leito. Não é só o número que a gente com certeza vai aumentar, que é importantíssimo, a população precisa ter um melhor acesso à rede de saúde mental, como a toda a rede de saúde integral. Mas é importante a gente pensar também na promoção. O que é que está acontecendo? Como nós podemos discutir os problemas que nós vivemos na contemporaneidade e como, a partir disso, a gente encontrar saída que não seja escapes patológicos. O que é que a gente chama de escape patológico? Ficar dependente das redes sociais, se tornar um serviçal do celular, das chamadas do celular, como diz o Miguel Benazzaiag. Essas questões precisam ser discutidas, como que nós podemos fazer para que possa também haver a redução desse sofrimento, porque só a abertura de serviços, mesmo que eles sejam qualificados, ele não é suficiente se a gente também não trabalhar o que está acontecendo e como a gente pode promover mais saúde mental. Doutora, existe um padrão para esse jovem ou qualquer pessoa que tem ideação suicida? Existe um cronograma ou não? Cronograma em sentido de perceber que ele está adoecendo? Começa assim, evolui para isso? Nem sempre, tá. Né? Ele pode apresentar sinais, como eu já disse antes, de agressividade, de ficar trancado no Nem seu sempre quarto. É só tristeza? Não. Tá. Muitas vezes, pessoas que estão sorrindo, alegres, que postam situações de felicidade e, quando a gente sabe, a tragédia já aconteceu. Então, necessariamente, não tem um padrão sobre isso. Porque tem a ver também o quê? Que foi o que a gente descobriu descobriu no nosso mestrado, né? A gente apontou na pesquisa do nosso mestrado. Nem sempre o suicídio vai estar ligado à doença mental. Ela está ligada ao sofrimento, ao extremo do desespero. Então, aquela pessoa que suicida, ela está sofrendo, ela está no extremo do desespero, mas ela pode estar fazendo uso de drogas. É importante a gente entender isso também, que é um dos fatores também de suicídio, é o uso abusivo de drogas. Mas o suicida
em todos os casos, ele é o paciente de depressão ou não? Não. Não, né? Ela é a doença que mais contribui, que mais causa o desfecho fatal do suicídio, mas necessariamente não. Tem outros, os transtornos de personalidade, principalmente borderline, o uso de álcool e outras drogas e também, como eu já disse antes, o sofrimento, a angústia de estar esgotado de si mesmo, né? Como a síndrome de burnout, por exemplo, também pode levar a essas situações de desespero. Em muitas situações, os pais, obviamente, por falta de informação, falam que a criança ou o adolescente está querendo chamar a atenção. Vocês já devem ter se deparado muito com essa situação também. E que não é isso, né? No passado se dizia isso, mas hoje em dia a ciência já mostrou que não é assim. Toda criança, todo adolescente e um adulto também, né? Que esteja demonstrando mudança de comportamento, ele deve ser escutado, deve se procurar o que é que está acontecendo, se chegar à conclusão que já está num sofrimento maior, fazer os encaminhamentos aos especialistas. Mas a pessoa fala, se a gente conversar, no geral, ou vai mais da percepção de quem está observando? Geralmente, se a gente chega para as pessoas e pergunta o que está acontecendo, posso lhe ajudar? Você gostaria de falar sobre alguma coisa que está se passando por você? A tendência é falar. Lógico que isso não é uma regra, porque todo ser humano tem sua singularidade. Mas a tendência é que a pessoa possa se abrir, se a pessoa perceber que de fato tem um interesse. Se você não pergunta por perguntar. Sim. Que aí fica meio vago também, né? Olha, o Cena Público vai para um rápido intervalo. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no canal da TVC no YouTube. Acesse o conteúdo, aproveite para seguir e compartilhar. A gente volta já. Estamos de volta com Cena Pública, comigo no estúdio a doutora Marlúcia Oliveira, médica psiquiatra do Instituto Vandir Ponte, em pautas ações da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Doutora, eu terminei o bloco falando dessa percepção de quem está próximo a alguém com ideação suicida deve ter, e a pergunta agora é, se eu identificar, o que é que eu devo fazer? Encaminhar para os especialistas. Mas aí tem gente que tem o maior preconceito, diz logo que eu não vou para psiquiatra porque eu não sou louco. A senhora já deve ter ouvido isso muitas vezes. Com certeza, né? A minha formação, quando eu resolvi ser psiquiatra, as pessoas tinham muito preconceito sobre isso. Mas hoje em dia, Cristiano, felizmente tem reduzido muito o preconceito. Então, a primeira não é a pessoa chegar a dizer, você precisa do psiquiatra. Olha, o que você acha se a gente procurar um psicólogo para conversar? Quando se fala no psicólogo, tem mais acesso, a pessoa tem menos preconceito. E ao ir a um psicólogo, buscar ajuda com o psicólogo, obviamente que o psicólogo vai identificar o risco, que é o que a gente precisa nesse primeiro momento, identificar o risco e vai encaminhar para o psiquiatra. Agora, se esse risco já é um risco elevado, o que pode ser feito, Cristian? Levar para um hospital clínico. E aqui é uma experiência que eu tenho, tanto na rede suplementar como na rede pública, a parceria com os serviços clínicos, com a UPA, aqui em Fortaleza, que ela está cada vez mais, os profissionais estão cada vez mais sensíveis, cada vez mais atentos, e quando eles atendem, se for na rede pública, eles fazem os encaminhamentos para os serviços especializados. Se for infanto-juvenil, para o SOPAI. Se for adulto, para o Hospital Mental Professor Frota Pinto. E isso nós temos cada dia mais ampliado essa parceria, porque se for uma situação de emergência, não pode esperar agendar para o psicólogo ou para o psiquiatra. Tem que encaminhar direto a um serviço de saúde. Se for da rede suplementar, da rede pública, para a UPA. Se for da rede suplementar, para os hospitais clínicos. E eu faço isso com meus pacientes, que eu os atendo, e às vezes é um paciente que eu já avalio a gestão de risco e vejo que ele é um paciente de risco. Então, nós falamos com ele, olha, se durante o final de semana, ou se em algum momento você achar que esse risco aumentou, essa ideação aumentou, procure um hospital clínico, porque a emergência de suicídio é como qualquer outra emergência. Se eu estou infartando, eu tenho que ir para onde? Para um hospital. Se eu estou tendo uma crise de cefaleia muito intensa, eu tenho que ir para o hospital.
E isso tem reduzido, sim, de quando eu comecei a ser psiquiatra. E como é hoje, os hospitais clínicos, seja da rede pública, seja da rede privada, eles têm tido mais sensibilidade e já estão sabendo fazer o manejo dessas intervenções de crise. Bacana. E numa emergência, para complementar, obviamente a gente deve ligar para o SAMU, acredito eu, né? Se conseguir levar, se a melhor? pessoa aceita ir no seu próprio carro, se a pessoa aceita ir no transporte, pode ser levado no próprio carro. Mas numa situação de emergência, Sim, que precisar sem de ambulância, controle. eles estão aptos a Sim, isso sim. também. Recentemente, tem mais ou menos umas 3 semanas, foi necessário, numa situação que não dava para ir no carro, e foi solicitado o SAMU e eles prontamente atenderam. Bom saber. O telefone do SAMU está passando aqui, pessoal. É bom ter sempre à disposição aí. E aí eu quero falar de um outro serviço que... Pode E é falar. importante também a gente lembrar do CVV. É isso que eu ia falar, Pronto, agora mesmo. pronto. Que é um serviço tradicional, a gente sempre, obviamente, lembra do CVV, mais ainda na época do Setembro Amarelo. O telefone também vai ficar passando aqui. Quando é que o paciente, alguém que está triste ou o próprio familiar, para ter mais informação, deve ligar para o CVV? Nós sempre colocamos para os nossos pacientes, olha, vocês não vão estar com o psiquiatra 24 horas em casa, não vai estar com a psicóloga 24 horas em casa, a terapeuta ocupacional, a assistente social e a enfermeira. Então, esse diálogo, esse ensinar, isso que você está fazendo aqui, Cristiano, na TV Ceará, é muito importante, a informação para as pessoas. E olha, se é uma ideação que você vai chegar à meia-noite, você não quer acordar seu esposo... Alguém está ali em casa, que está né? em casa, porque você não quer deixar também angustiado. Ligue para o CVV. Tem sempre alguém do outro lado da linha que vai te ajudar. E eles fazem isso. O CVV ajuda a salvar muitas vidas. Quanto tempo já de CVV? Eu nem sei. Mas Eu não muito sei tempo, te dizer com precisão, mas tem décadas já. É bem tradicional e muita gente é grata ao atendimento Sim, do sim. CVV, né? Doutora, eu vejo muita gente também, e aí eu vou talvez lhe colocar numa saia justa, relacionando o tratamento de transtornos mentais, evitando o atendimento médico e procurando a religião. Como é que a senhora aborda esse assunto? Foi excelente pergunta sua, viu? Muito, muito boa mesmo, porque foi um desafio. Quando eu me formei, existia isso, né? A dicotomia, saúde mental, espiritualidade. E, na época, se você fosse um bom psiquiatra, se você fosse um bom psicanalista, você não podia misturar, né? Isso na década de 80, mas eu tive a sorte de fazer minha pós-graduação em Salvador com o professor Rubim de Pinho, que foi um grande mestre da psiquiatria no Brasil e do mundo. E ele não tinha isso. Ele dizia que a gente podia, sim, ser parceira da espiritualidade, desde que respeitasse cada um na sua área e valorizasse a importância do tratamento científico, do tratamento médico, psicológico, né? Da terapia ocupacional. E isso eu aprendi lá na Universidade Federal da Bahia. E, com isso, eu fui me aprofundando em relação à espiritualidade. E hoje, nos nossos 3 últimos livros, nós publicamos sobre a importância da espiritualidade. E hoje já existem milhares de pesquisas em vários centros científicos avançados do mundo que comprova que, se você associa o tratamento convencional, médico, psiquiatra, terapia ocupacional, assistente, meditação e yoga, atividade física, né, como pilates, a cultura, como daqui a pouco no outro bloco a gente vai ver, né, o videoclipe do coral Vozes e Canções. Se a gente associa isso à espiritualidade, é robusta hoje, está publicado nos nossos 3 livros. O quanto o tratamento pode ter uma melhor resposta quando você associa a espiritualidade ao tratamento convencional. Vamos aproveitar que a senhora falou agora, o coral, ele é do Instituto? É o coral. Então vamos falar do Instituto antes de mais nada. O que é o Instituto? O Instituto Dr. Vandir Ponte é uma instituição sem fins lucrativos que foi criado por apoio de Dr. Vandir Ponte com o objetivo de apoiar as políticas públicas em relação à inclusão social, em relação à promoção da saúde, em relação ao combate ao preconceito e para também ajudar na cultura
para que o meio de cultura possa ser uma inclusão social para as pessoas com transtornos mentais graves. Vocês estão atendendo atualmente quantos pacientes? O Instituto atualmente beneficia em torno de 100 pessoas. Muita gente, né? E aí vocês têm algumas atividades de inclusão, uma delas é o coral Vozes e Canções, inclusive a senhora está com uma camisa aqui. Isso. Eu vou pedir para o Carlos Augusto botar umas imagens para a senhora dizer, foi um encontro que aconteceu? O primeiro festival de arte e cultura. Esses são pacientes ou são colaboradores? Pacientes, familiares e Bacana. Colaboradores. Só que o importante, e músicos tradicionais. Só que é importante que você, olhando aí na cena, você não vai ver quem é paciente, quem é profissional. Mas, não tem, cara, não adianta. Né? Tem pessoas aí com esquizofrenia, várias pessoas com esquizofrenia aí, né? Doença grave, a doença mais grave do transtorno mental. E esse coral já existe há mais de 10 anos. Nossa. O tempo da campanha Setembro Amarelo aqui no Brasil, acho que é 10 anos, se eu não me engano. Tem, mais. Né? Mais? Já tem mais de 10 anos no coral, já floresceu 3 CDs, 5 videoclipes e 3 videoclipes internacionais. 3 videoclipes internacionais. O de ontem foi mais um internacional, com a música Paciência, de Lenine, e com tradução para italiano, porque nós vamos apresentar no Encontro de Trieste em novembro de 2024 agora. Então, acaba sendo um intercâmbio também, cultural e científico e de saúde. E de promoção e de inclusão. O Ceará tem essa representatividade muito boa, então, né? Nessa área da saúde mental. Sim, o Ceará é destaque. Espanha e Itália, pelo menos. É destaque. O Ceará, há mais de 20 anos, ele é destaque no Brasil e no mundo. Que bacana. O Instituto, para eu ser atendido por ele, o que é necessário? Precisa ser um encaminhamento, porque ele, como eu disse, é uma atividade de inclusão e de promoção. Então, são pacientes encaminhados pela Casa Saúde São Gerardo, pelo Centro de Desenvolvimento Psicossocial e pelo o CAPS da Anísio da Silveira, quando a gente tem a parceria lá representada por doutora Lucila Landim, que é terapeuta ocupacional. Essa apresentação ela vai estar disponível no YouTube, doutor? Até sexta-feira ela está no YouTube. Está disponível, eu vou ver se eu coloco também aqui o endereço para o pessoal assistir. Obrigado, Carlos Augusto. Um trabalho como esse, que envolve família, colaborador e tudo, é importante. Importantíssimo. O professor Marcelino, que é o coordenador que está com a gente há mais de 10 anos. A senhora é do coral também, doutora? Eu só apareço na cena quando vai gravar o videoclipe, mas eu não sou coralista, não. Mas o professor Marcelino, assim, ele está conosco há mais de 10 anos, tem uma sensibilidade enorme. Como eu lhe disse, pessoas com esquizofrenia, transtornos mentais graves, pessoas que viviam internadas nos hospitais e que hoje são coralistas, fazem, você depois vai assistir o coral e ver assim, de uma sensibilidade, né? E que o professor consegue fazer, trazer essa vocação artística que tinha em cada um deles, que é isso que o tratamento deve proporcionar, né? Recuperar não só em relação à doença, mas ao autoestima, né? Autoestima. Doutora, a senhora me falou de uma parceria que vocês têm com a Secretaria da Fazenda do Estado. O que é? É outra pergunta muito importante, viu, Cristian? Exatamente do que a gente falou anteriormente. É importante ampliar a rede de saúde mental? Claro. Abrir mais CAPs? Claro. Colocar mais equipe? Claro. Mas é importante também a gente focar no que está adoecendo. Eu acho que você conhece uma lenda, uma fábula que diz assim, existia 3 homens que estavam no rio e começaram a perceber que tinham crianças se afogando. Aí vão lá, salvam uma criança, depois vão lá, salvam outra criança, depois vão lá, salvam uma terceira criança. Aí o homem sai daquele momento e sai correndo. Aí os outros dizem, você me vai nos deixar aqui sozinho? Eles, claro, eu vou ver quem é que está jogando essas crianças no rio. E é isso exatamente o que está acontecendo hoje nessa sociedade contemporânea, né? Então, nós precisamos não só atender quem já adoeceu. Então, o CAPS é importante, a abertura dos serviços é importante, equipar esse serviço é importante, mas é importante também a gente discutir com a sociedade o que está fazendo essa sociedade adoecer. Nós estamos falando em torno de 50% da população. Sim. É o que a Organização Mundial de Saúde publicou, né, no ano passado e que está citado aqui no nosso livro. Então, nós precisamos ver o que está acontecendo. Isso aí, o Miguel Benazayag,
que foi esse psiquiatra franco-argentino que veio a Fortaleza, ao estado do Ceará, porque ele também esteve em Quixadá. Ele esteve 5 vezes aqui conosco. Ele é o italiano? Esse é o de Paris. Ah, de Paris, o franco-argentino. Tá. O italiano é o Galimberti. Sim, que também é outro professor que tem essa compreensão da contemporaneidade, né? E aí, o imediatismo, que é uma das fontes do sofrimento, né? Eu não posso esperar mais nada, tem que ser, né? E aí é uma das formas de sofrimento. E aí o Miguel, a partir das teorias, das ideias, né, do Paulo Freire, de que, diante de um problema, nós temos que ter uma consciência ética, crítica, discutir sobre esse problema, todos nós, nos debruçarmos sobre esse problema e tentar encontrar solução. Então, ele cria o que ele chama de laboratório social, que é exatamente isso. As pessoas se reunirem em torno do problema ou dos problemas e tentar encontrar saídas saudáveis sobre isso. E aí, a Secretaria da Fazenda, há 12 anos atrás, junto com a Caixa, com a Cafaz, tinha as dificuldades, como em todos os segmentos tem, todos os locais tem, e nos procurou para que a gente pudesse dar uma assessoria, o que poderia ser feito para contribuir com a saúde mental dos fazendários. E aí, na época, eu e a doutora Arminda Rodrigues, que é psicanalista também, que passou 4 anos na Itália, sugerimos, vamos implantar aqui o laboratório social. E a Secretaria da Fazenda, de forma... Acho que isso é pioneiro até, sim, né? Com certeza é pioneiro. Ela, de forma absolutamente comprometida, né, com seus fazendários e a Caixa e a Cafaz com seus usuários, eles implantaram esse laboratório social, que existe há mais de 2 anos, inclusive quando eu sair daqui, vai acontecer às 10 horas, quando eu sair daqui já vou entrar online. Acontece todas as terças-feiras, de 10 a 11h30. Os fazendários têm o direito de, no trabalho, pararem, faz parte do ponto da sua carga horária e se discute. Cada terça-feira discute um tema. Sugiro até que você, Cristian, convide a doutora Cláudia, a doutora Ruth, a doutora Rosélia, que são as pioneiras aí na implantação, e a gente passa 1h30 discutindo sobre temas. Hoje, por exemplo, a gente vai discutir cinema, resiliência e saúde mental. A gente vai discutir 4 filmes bem interessantes, né, que posso até sugerir aqui para seus telespectadores. A Colheita da Fé, A Rainha do Everest, Pacarrete, que foi um filme cearense, inclusive, do Alain de Botton. Isso. Que é uma história baseada numa mulher lá do interior dele, que eu acho que é Tauá? Não. Russas, é verdade. Que devia ter algum transtorno mental, obviamente. Eu não sei se ela chegou a ser... A gente fica na dúvida se ela tinha ou se ela foi incompreendida e passou a expressar sofrimento psíquico. Além das pessoas. Isso. E excelente filme, inclusive. Boa dica. E o 4º filme? Eu lhe atrapalhei, desculpa. Que é a história da Simone... daquela artista não. De Beauvoir? Não. Da ginástica dos Estados Unidos, que na Olimpíada de Tóquio, ela parou, não conseguiu. Travou. E passou alguns anos, né, por causa desse sofrimento, um momento de sofrimento psíquico, né? E a gente está sugerindo que esses 4 filmes, hoje, a gente está discutindo no Laboratório Social. Cinema, resiliência e saúde mental. Então, ele funciona há mais de 12 anos. Sugiro que convide a Rosélia, a Ruth e a Cláudia para vir falar sobre Vamos convidar demais. Doutora, a gente está falando em ambiente de trabalho. É um desafio também essa convivência e essas relações interpessoais. Eu acredito que, geralmente, que quem está no estágio aí de depressão mais profundo, isso atrapalha um pouco essa convivência também? É um sinal? Chega a ser? Hoje, em qualquer lugar que a gente esteja, ele pode ser expressão de sofrimento. No trabalho, na família, até mesmo nos ambientes sociais. Por quê? A competitividade, né, que aumentou muito. Você ter que estar mostrando o tempo inteiro que está ótimo, que está maravilhoso. Mas quem foi que instituiu essa obrigação? A cultura contemporânea. Sociedade. A cultura contemporânea. A cultura contemporânea. E as redes sociais são...
elas são implacáveis. Sim. São implacáveis, né? Então, tudo isso hoje contribui para esse número alarmante dos 50%. Das pessoas que podem apresentar algum transtorno mental. E é por isso que espaços como esse que tem lá na Secretaria da Fazenda, discutir, né, como nós estamos, o que podemos, mais do que como nós estamos, o que podemos fazer para ser diferente. Verdade, importante. Olha, a gente vai para um intervalo rapidinho, Cena Pública volta já. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no canal da TVC do YouTube. Quem participa do programa hoje é a doutora Marlúcia Oliveira. Ela é médica psiquiatra do Instituto Van Dyck Ponte. O tema de hoje é a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Doutora, tem um dado também da OMS que diz que 77% dos casos de suicídio ocorrem em países de baixa e média renda. Ele está ligado mesmo ao poder de compra, à situação financeira das pessoas? A senhora acredita nisso? E também a questão do acesso ao tratamento, né? E também inclui o acesso ao tratamento. Obviamente que se é um país de baixa e média renda, não deve ter tanta atenção para as doenças mentais. Seria isso. E também, né? Também relacionado a isso. E outra questão também, o acesso ao uso de álcool, outras drogas, a procura por escapes patológico do sofrimento psíquico. O que seria isso? O escape patológico, uso do álcool, outras drogas, não procurar saídas saudáveis, como convivência social, atividade física. Tem gente que gosta de ficar só. Quando é que isso vira um problema? Quando esse isolamento leva a não procurar mais ter contato com as pessoas, não trabalhar, não ter sociabilidade, não procurar fazer atividade física. E quando isso também já se transformou numa doença, porque às vezes o isolamento não é um estilo de ser, já se transformou numa doença. É uma doença, é a expressão de uma doença. Por exemplo, a esquizofrenia pode cursar com isolamento, a depressão pode cursar com isolamento. Às vezes o isolamento não é um estilo, mas é um sintoma de um adoecimento. E quando aquilo afeta a pessoa que está isolada também, né? Porque tem gente que gosta e prefere, enfim, mas tem gente que fica triste por estar sozinha. Sim. E aí é um alerta. Também. Tem um fato também que muita gente diz assim, eu sei quando é que está em depressão, é quando não quer tomar banho. Existe essa relação ou isso é mito? Não, quando não quer tomar banho é um dos sintomas da depressão. Então, quando a pessoa está já gravemente doente, com o humor deprimido, com a dinamia, falta de ânimo, anedonia, né? Aí ele está tão sem coragem que tem paciente que diz assim, doutora, nem consegui tomar banho, eu tomo. E aí é uma hora de ficar, porque já está bem desenvolvido o quadro aí, né? Deve estar em acompanhamento. Doutora, a gente falou aqui, inclusive no programa, que tem vertentes de acompanhamento. Nós temos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Quem é que deve decidir qual o melhor método para tratar? É o paciente ou o encaminhamento ele já deve ser feito direcionado? Se for uma crise, como a gente já falou nos blocos anteriores, procurar um serviço de emergência, seja na UPA, na rede pública, seja nos hospitais clínicos da rede suplementar. Se não é uma situação de emergência, conversar com a pessoa e encaminhar para o psicólogo ou psiquiatra. E esses dois juntos vão decidir se o paciente vai ficar só com psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico, se vai precisar de terapeuta ocupacional, se vai precisar de outras atividades de inclusão social, como eu falei antes. O coral pode ser, yoga, meditação. Dá uma caminhadinha ali na beira-mar. Sim, com atividade física, né? Tudo isso pode contribuir, mas sempre a equipe em conjunto decidindo, com a família e, obviamente, com o paciente. E aquele paciente que foi prescrito medicação e ele é resistente a tomar? Convencimento. Então, assim, hoje, a relação da equipe com o paciente deve ser uma relação de muita flexibilidade e de muito argumento. Então, a gente precisa argumentar, colocar as estatísticas, colocar as pesquisas, qual o impacto da medicação.
para que o paciente se convença, né, dessa necessidade. Mas sua pergunta também foi importante, Cristian, para a gente ver também o extremo do outro lado. Sim. Que é a farmacologização da vida, que é outro tema que a gente abordou nos 4 livros, que o Miguel Benazzayag, também de Paris, fala, e o Galimberti, da Itália, da Universidade de Veneza, também fala, que é a farmacologização da vida. Hoje nós queremos ter um comprimido para tudo. Para tudo, é verdade. Então, para dormir, para acordar, para sorrir. E para se manter acordado e em atividade, né? Então, o que a gente chama de farmacologização da vida. Um exemplo concreto. Eu estou tendo dor de cabeça com muita frequência, então eu quero o quê? O comprimido que tira a minha dor de cabeça. Mas será que eu já verifiquei a minha pressão, se ela está alta? Será que é porque eu não estou dormindo bem? Fico até 1h da madrugada nas redes sociais e tenho que me acordar às 6 da manhã? Será que eu estou com problemas em casa e não consigo dialogar com a minha família? Será que eu estou com problema no trabalho e não estou tendo um ambiente de clima organizacional para que a gente possa discutir sobre aqueles problemas e isso está repercutindo da minha cefaleia, da minha dor de cabeça? Então, é o que a gente chama de farmacologização da vida. Ou será que eu estou com um problema com o esposo? Será que eu estou com um problema com meus filhos? E ao invés de eu dialogar com eles, né? Eu quero... Estou internalizando isso e o corpo, ele responde, né? Sim, o corpo fala. E a depressão, ela afeta muitas coisas do corpo da gente, não é só na cabeça não, né, doutora? Não. Tem gente que pensa que é só tristeza, não. Tem dor de cabeça, tem depressão que nem surge com a tristeza, ela surge com dores musculares, ela surge com outras formas de expressão corporal. Doutora, eu vou falar nesse assunto porque a gente tem lido e visto cada vez mais o pessoal tomando aquele remédio para dormir ali, que é prescrito por psiquiatra, geralmente, né? Inclusive mudaram até a prescrição agora para a receita azul. Qual é exatamente o problema de tomar aquela medicação e por que a gente tem visto isso cada vez mais comum? Excelente pergunta. Aliás, todas as suas perguntas foram excelentes. Quero elogiar o nível técnico das suas perguntas. E o quanto é importante isso para informar a sociedade, que é o que a gente está falando. Não só abrir serviço, não só qualificar os serviços, não só contratar a equipe, mas trabalhar nesta fonte do sofrimento. O que é que nós temos hoje? O Brasil, estou aqui com esses dados, né? 73 milhões de brasileiros hoje sofrem alguma forma do transtorno do sono, né? Seja a insônia inicial, intermediária ou terminal. E a primeira coisa que nós temos que trabalhar é a higiene do sono. Né? O doutor Fábio até falou sobre isso aqui, sobre a higiene do sono, mas é sempre bom repetir, porque as pessoas sabem, mas esquecem de fazer. E a higiene do sono é depois de 9 horas da noite, você não deve estar mais nos seus celulares, nas suas mídias sociais, que a tecnologia é muito importante, mas a gente deve usar ao nosso favor. Claro. E não a gente não se tornar escrava, né, desses aparelhos. Então, a higiene do sono é você se desligar do celular, pode assistir um bom programa às quarta-feiras, 10 horas, faz muito bem, viu? Convite bom, obrigado. É excelente o programa às quarta-feiras, às 10 horas, aqui com o Cristian. Pode assistir filmes, como eu acabei de dizer, que são inspiradores para o desenvolvimento da resiliência, né, para a construção da resiliência, mas não ficar nas redes sociais, evitar o café, a cafeína, refrigerante, Coca-Cola, né? Gerenciar os problemas. Eu sempre ensino aos meus pacientes, olha, tem uma caderneta das preocupações. E eu digo, olha, é caderneta mesmo, não é o celular, porque se for o celular, você vai para outra coisa. Então, pega uma caderneta e anote tudo que você está preocupado, o que você precisa resolver no outro dia. Isso é uma boa higiene do sono. Mas, infelizmente, cada vez mais não se faz a higiene do sono. E aí tem a alteração do sono. E o que acontece? Ao invés de tratar a causa dessa insônia, né, por falta da higiene do sono, as pessoas vão procurar medicamentos para dormir. E isso tem um risco. Eu mesmo já atendi várias pessoas que chegaram lá com graves problemas. Não foram prescritos por mim, já estavam... Mas poderia ter sido também. Pessoas que bateram o carro. Porque toma e vai para a rua. Porque o que se sabe assim, tomou já deitado ali e desliga o telefone, Isso. Né? Mas, às vezes, a pessoa toma e fica com sonambulismo. Brigando com o sono. E fica com sonambulismo também. E não lembra de nada no outro não lembra dia, né? Compras, Sim. Né? Então, usar esses indutores do sono, primeiro tem que cuidar da higiene do sono.
o que está levando a isso. Segundo, muito critério no uso. Terceiro, que ele tem sim efeitos colaterais, eles podem levar à dependência e pode causar vários problemas como esses que eu acabei de citar aqui. Doutor, eu vi gente que está tomando 24 comprimidos para sentir efeito. Olha, eu não era uma paciente minha, mas foi relatado no meu consultório e outras duas que eu atendi chegavam a tomar 20 comprimidos. Mas aí já virou um abuso. Efeito, não, já virou um abuso e um risco, porque, como eu disse, essas pessoas, uma delas bateu o carro, poderia ter morrido, poderia ter matado outras pessoas. Exatamente, não é risco só para si. Não, para si e para terceiros. Outro grande problema de quem está medicado, aceitou o tratamento com medicação, é assim. A medicação, eu não sei se é uma semana ou 15 dias, ela começa a fazer efeito e, obviamente, vem uma melhora. A pessoa acha que já está boa e para de tomar, não faz o desmame da medicação. Isso é um grande problema também, né? E também é um grande problema porque aquele indutor do sono, que se for bem prescrito, o psiquiatra avaliou, está indicado naquele momento, porque ficar sem dormir também é um problema. Horrível, A pessoa também pode bater o carro porque ficou sem dormir, né? Então, pode ter um acidente de trabalho porque ficou sem dormir. Então, é importante, se o psiquiatra avaliou... Seguir ali a prescrição. Rigorosa do psiquiatra, né? E identificar se tem outras causas da insônia. Porque, por exemplo, a insônia também pode ser causada por apneia do sono. Sim. E aí é um risco maior ainda você usar o indutor do sono. Ou pode ser causada por doença. A depressão pode causar a insônia. A TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, pode causar insônia. Então, tem outras patologias também que podem causar insônia, não só a falta do higiene do sono. Mas, além dessa medicação indutora do sono, eu estou falando mesmo dos remédios para tratar a depressão. Ah, sim. Tem gente que melhora ali depois de um mês e agora eu já não preciso mais. Mas essa melhora é atribuída diretamente à medicação que tem que ser contínua. Tá. Outra pergunta muito importante. Tem pessoas que eles vão fazer o tratamento, que a gente já viu aqui, que é interdisciplinar, psiquiatra, psicólogo, atividade física, né? O professor de educação física. Lá no Instituto, nós trabalhamos com o professor de educação física, com o professor de yoga e professor de música. Temos tudo isso no Instituto Dr. Vandique Ponte. Então, não é só o tratamento convencional. Mas tem pessoas que com 6 meses a gente pode começar a retirar a medicação, com 1 ano. Mas existe um outro número de pessoas que a gente nunca mais vai poder retirar. A gente faz a primeira, quando é depressão, faz a primeira tentativa, a segunda, até a terceira. Não conseguiu assinar de retorno da doença, a gente não pode mais retirar. E se for esquizofrenia, não podemos retirar. O paciente vai precisar usar a medicação por resto da vida. É para ter qualidade de vida, né? Tá. Assim como o hipertenso precisa ter, assim como o diabético precisa ter, o cardíaco, a pessoa que teve um câncer precisa ter, fazer uso da medicação. Então, se a pessoa tem esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, se ela tem essas patologias, ela provavelmente vai precisar fazer uso da medicação o resto da sua vida para ter a doença controlada e ter qualidade de vida. Outro grande problema do Brasil é a questão da automedicação e tem gente que, minha vizinha melhorou muito com esse remédio aqui, vai lá e toma. Isso é muito grave. E é grave e coloca a sua vida em risco, né? A pessoa que faz isso. Porque tem medicação que é específica para aquele problema. Para cada pessoa. E pode ter consequências muito ruins para quem não precisa. Exatamente. O importante é fazer o acompanhamento sistemático, voltar de rotina a seu psicólogo, a sua psiquiatra, o seu psiquiatra que prescreveu, o médico clínico que também hoje ele já consegue fazer manejo de prescrições quando são transtornos mais leves. Tá, então vou voltar lá para o começo. Eu estou com uma pessoa em casa que eu acredito que ela não está bem, ou eu mesmo não estou me sentindo muito bem e acho que é uma tristeza além do que poderia ser. O que é que eu devo fazer? Primeiro lugar, procurar um psicólogo, tentar conversar com ele. Eu tenho acesso gratuito a psicólogo hoje em Fortaleza, por exemplo? Existe. Eu não tenho aqui o número das pessoas, mas eu posso mandar para a Joselita. Mas eu digo assim, se eu for no posto de saúde ou na UPA, eles encaminham. Sim, no posto, né, de saúde. As faculdades, se eu não me engano, fazem também atendimento, Também, as faculdades. Por isso que eu depois até vou mandar para ficar... Muito obrigado. O acesso, né? As pessoas procuram, conversam, se identificar que não é só um sofrimento psíquico,
que não é uma crise existencial, que às vezes esse sofrimento é uma crise existencial. Eu não estou gostando do emprego que eu estou trabalhando, eu estou passando tá ruim, né? Não sei se eu quero ficar em Fortaleza, eu quero ir para outra cidade, se quero voltar para Camusim, se quero... Né? Tantas coisas podem acontecer e nos levar a sofrimentos existenciais. Se não for só isso, se já estiver sendo instalada uma doença, esse psicólogo ele vai ter a sensibilidade de dizer, ó, você precisa procurar um psiquiatra, seja na rede pública, seja na rede suplementar. No caso da ideação suicida, eu li aqui que geralmente as pessoas tentam até 20 vezes. Eu achei esse dado bem forte, assim, para efetivar. Às vezes pode ter várias tentativas, vezes, né? Mas também às vezes pode ser de primeira vez. Infelizmente, qualquer uma delas. No caso da mãe que está acompanhando ali, porque infelizmente eu tenho visto muito na adolescência. Aqui em Fortaleza, não sei se isso é mundial ou no Brasil, mas aqui especificamente eu tenho visto muito casos com adolescentes. O que essa família deve fazer? Procurar a UPA, cada vez mais eles estão sensibilizados a atender essas pessoas. E se for o caso de internação, eles encaminham para o SOPAI, que lá existe, aqui a gente tem que fazer o elogio à rede pública e ao SOPAI, existe uma unidade, Cristian, para crianças e adolescentes, de internação imediata. E a população idosa, acima dos 65 anos, é alto o índice de também depressão e suicídio? Também tem crescido. Atribuído a quê, doutora? Há vários fatores, né? O isolamento, ao declínio da vida, há muitas vezes não saber mais como vai seguir a sua vida. Falta perspectiva, muitas Exatamente, vezes, né? Agora, o importante é a gente sempre lembrar que, diante de todas essas circunstâncias, precisa ter grupabilidade. Que é aí onde entra a história do laboratório social. Você precisa estar em grupos, procurar grupos, seja grupos, como eu já vi aqui, que existe a Associação dos Aposentados, estava conversando ali, né, antes da entrevista, seja grupo nas igrejas, qualquer, no seu centro espírita, igrejas católicas, evangélicas, não importa. É importante que grupos sociais, grupos de famílias também, que tem aquelas irmãs, né? Suas amigas. Ali no prédio, desce ali perto da piscina para conversar. Então, assim, mesmo que seja uma fofoca, está valendo. Sim, desde que não vá... Sim. Doutora, a resiliência, que a senhora é um tema que eu vejo que a senhora é muito atenta a isso. Temos, inclusive, um livro, né, que o título é Sofrimento Psíquico, Cultura Contemporânea, Resiliência e Espiritualidade. Então, assim, a resiliência é outro pilar que nós devemos ajudar a fomentar, sabe? A resiliência, cada um de nós tem essa característica interna. O que é que a gente precisa? Por isso que eu digo, não só ampliar os serviços, não só contratar mais pessoas, mas a gente identificar o que pode promover saúde mental e o que pode nos resgatar do adoecimento. A resiliência é uma delas, fomentar a resiliência. Inclusive, nós estamos trabalhando, aqui até trouxe, né? Sim. É um projeto que nós temos agora, fomentando resiliência para as pessoas. PCD, importantíssimo. Isso, né? A gente vai implantar esse projeto a partir de março. E o que é a resiliência? É a capacidade que cada um de nós temos diante das nossas vulnerabilidades, de nosso sofrimento, a gente encontrar forças para superar essas dificuldades, para superar essas dores e seguir a vida. E se precisar, peça ajuda. Tem que ter vergonha de coisa nenhuma, né, doutora? Com certeza. Quem quiser comprar os livros, ter acesso a um dos 4 livros, como é que faz? Só ligar para... O primeiro já está esgotado, Que mas... coisa boa. Esse aqui existe na Amazon, né? Perfeito. Esse aqui tem na... Consulta pelo seu nome lá? Sim. Tá. Na Amazon. E os demais... manter contato com o Instituto Dr. Vandique Ponte. O Instagram, inclusive, do Instituto vai ficar passando aqui durante o programa, tá? Isso. E só lembrando, gente, reforçar, quem quiser conversar aí, liga para o CVV, são 54 anos de atendimento, que faz toda a diferença na vida de muita gente, né, doutora? Sim, eu oriento os meus pacientes, os pacientes que são atendidos por nós no Instituto, que se essa ideação vem meia-noite, domingo, você não quer incomodar... Liga para o CVV, sempre, né? Tem alguém lá para te ajudar. Muito obrigado. Olha, infelizmente, Cena Pública vai ficando por aqui.
Quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Marluce Oliveira, que é médica psiquiatra do Instituto Van Dyck Ponte. Doutora, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a você, Cristiano, a TV Ceará e todos vocês, né, que estão aí nos bastidores e os telespectadores por estar nos assistindo esse programa. Muito obrigada. E é informação como essa que vai nos levar a ajudar a promoção à saúde, a ajudar na resiliência e a reduzir essas taxas que a gente almeja tanto. E a senhora faz isso com muita maestria, viu? Parabéns. Quem quiser rever este e outros programas, é só acessar o canal da TVC no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.